Sintam-se cumprimentados todos os formandos do curso de Gestão Bancária e Microcrédito. Cá estou mais uma vez para dar seguimento à nossa formação. Bom, na aula passada estivemos a ver aquilo que são, digamos que, alguns aspectos gerais na elaboração de um contrato de crédito. No entanto, conforme o próprio título já deixa ficar, vimos apenas os aspectos gerais. No entanto, existem aspectos específicos, mas frisar que não iremos abordar as questões dos aspectos específicos, uma vez que, sendo específicos, estes mesmos aspectos podem variar de instituição para instituição, e a nossa formação não tem como objetivos dotar-vos de entendimento para uma instituição em específica, isto é, a nossa formação visa apenas disponibilizar-vos aquilo que são informações pertinentes ao mercado de um modo geral. Bom, na aula passada, nesse aspecto dos contratos gerais, vimos que todo o contrato de crédito ou de empréstimo deve conter, digamos que, alguns princípios que não podem estar ausentes neste mesmo contrato. Um dos aspectos que vimos foi a questão do lugar onde a mesma prestação referente ao empréstimo deve ser paga. Bom, este aspecto é um aspecto que, de facto, deve se fazer presente no contrato de empréstimo, pois é com base neste mesmo princípio que o devedor saberá onde poderá amortizar a sua letra, neste caso, onde poderá amortizar o seu empréstimo. Outro aspecto que vimos que não poderia estar ausente neste mesmo contrato é a questão da quantidade, ou isto é, o modo de pagamento desta mesma prestação. Uma vez que indicamos o lugar, tínhamos que especificar como é que deverá ser feito este mesmo pagamento. Bom, entre outros vários aspectos. Conforme falei, era um breve resumo referente à aula passada, pois iremos precisar de alguns aspectos referentes a estes princípios na nossa aula de hoje. E trago como proposta para a aula de hoje garantias gerais da obrigação, ou garantias gerais das obrigações e garantias especiais. Sim, todo crédito precisa de ter, digamos que, um bem ou uma garantia que fará com que o cumprimento deste mesmo empréstimo seja efetuado na totalidade. Nas aulas anteriores vimos um pouco daquilo que seriam as garantias, no entanto, não chegamos de aprofundar. Vimos apenas que as garantias são susceptíveis de uma avaliação e vimos como, de forma minuciosa, é que pode ser feita esta mesma avaliação. No entanto, não vimos quais são os objetos ou quais são, digamos que, as garantias que podem ser avaliadas e, no caso de forem avaliadas, como é que pode vir a ser feita esta mesma avaliação da garantia. Bom, antes de explicar a nossa aula de hoje, frisar um porém. Bom, geralmente, quando se fala de garantia bancária, o pensamento que vem em mente é que a garantia vai cobrir ou vai pagar o crédito. Não. A garantia, conforme o próprio título já diz, é uma garantia de que o cumprimento deste assunto, neste caso em particular deste empréstimo, será efetuado. No entanto, a instituição bancária não quer a garantia como, digamos que, forma de pagamento do empréstimo. A instituição bancária quer a liquidação em valores monetários deste mesmo empréstimo. Então, para operadores de microcrédito ou para alguns gestores bancários, dizer que não pode se recorrer à garantia como, digamos que, um modo de pagamento do empréstimo. A garantia, conforme o próprio título já diz, é uma garantia. No caso de incumprimento é que se recorre à garantia, mas não implica que, após recorrer-se a esta mesma garantia, a mesma deve logo, a princípio, ser usada como meio de pagamento do empréstimo. Não. Há um processo, ou melhor, há vários processos subsequentes após a penhora desta mesma garantia. São alguns deles iremos ver nas nossas aulas a partir da aula de hoje, onde iremos primeiro distinguir os tipos de garantias existentes. Bom, temos primeiro as obrigações. Bom,
uma vez que no processo de assinatura de crédito, ou seja, no ato de assinatura de crédito, uma parte se compromete com a outra, isto é, uma parte fica com uma obrigação diante ou perante a outra parte. Então, ainda na aula de hoje iremos ver aquilo que são as garantias gerais, iremos ver as garantias pessoais e garantias reais. Bom, trago aqui um artigo do nosso Código Civil, em particular o artigo 601, que diz o seguinte: pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do devedor susceptíveis de penhora. Bom, conforme a própria descrição, este é um caso ou é um artigo que vai deixar de modo claro a justificação ou vai fundamentar de modo claro aquilo que pode vir a ser uma garantia geral. É considerada garantia geral todos os bens do devedor susceptíveis de penhora, isto é, no momento em que o indivíduo efetua ou assina um contrato de empréstimo. De um modo geral, todos os bens deste mesmo indivíduo são vistos como garantia de um crédito. Mas há, digamos que, alguns bens, conforme o próprio artigo ainda menciona, que podem não ser susceptíveis de penhora. Então, esse é um caso mais específico que iremos ver nas garantias pessoais, bem como garantias reais. Bom, de um modo geral, dizer que nas garantias gerais temos aquilo que é o patrimônio do devedor, que fica à disposição no caso de incumprimento deste mesmo crédito. E ainda nesta vertente dizer que, bom, esta garantia geral tem como principal objetivo a mitigação do risco do crédito, bem como a mitigação, ou seja, bem como proporcionar uma maior confiança neste mesmo processo de crédito. Porque se não há nenhuma garantia neste processo de crédito, digamos que maior será o risco deste mesmo crédito. Pois no caso de não cumprimento deste mesmo crédito, a instituição bancária ou o operador de crédito, digamos que terá assumido um risco e não terá como reverter a situação. Mas tendo as garantias gerais, o mesmo já mitigou o risco deste mesmo crédito, pois no caso de não cumprimento do crédito, recorrem-se a todo o patrimônio do devedor, que neste caso serve como garantia deste mesmo crédito. Numa segunda vertente, a questão do patrimônio ou a disponibilização de garantias para uma instituição de crédito, digamos que proporciona uma maior confiança neste processo de concessão de crédito. Sim, se o fulano de X pede-me emprestado um montante de 5.000 meticais e simplesmente não me dá nenhuma garantia, de certeza que a confiança, a princípio, será, digamos que, reduzida, enquanto que se o mesmo pede emprestado os 5.000 meticais e apresenta-me o seu celular, por exemplo, avaliados em 8.000 meticais, ou que o mesmo comprou por 8.000 meticais, a confiança será maior neste processo e também estaremos diante de uma mitigação de risco deste mesmo processo de crédito. Bom, aqui ficaram alguns aspectos relacionados às garantias reais. Bom, falando das garantias pessoais, nas garantias pessoais, dizer que estas caracterizam-se por ser através delas que uma pessoa diferente do devedor e do credor, ou seja, um terceiro coloca à disposição todo o seu patrimônio pessoal à satisfação do devedor principal. Sim, isto é, nesta garantia pessoal é onde vimos na aula anterior, onde poderemos ter um avalista. Este mesmo avalista será um indivíduo terceiro que poderá, no caso de não cumprimento do devedor principal, responder ou disponibilizar o seu patrimônio para a liquidação desta mesma dívida. Bom, falando agora de garantias, digamos que garantias reais.
podemos já, para além de ter um indivíduo ou uma pessoa que fica à disposição da instituição de crédito, neste caso, como a pessoa quem vai garantir o cumprimento de crédito. Temos aquilo que são as garantias reais. Bom, as garantias reais são aquelas garantias, digamos que susceptíveis de penhoras, susceptíveis de hipoteca, entre outras classificações que poderíamos ter. Bom, dizer que nessas mesmas garantias reais é onde o indivíduo, ao solicitar o empréstimo, pode disponibilizar este marcador como garantia do seu crédito. Então, após o não cumprimento, neste caso do empréstimo em questão, o credor ou a instituição de crédito recorre a este mesmo marcador como garantia e passa já a ser proprietário deste mesmo marcador, caso, após um prazo que poderá ser negociável ou estabelecido, o devedor não, digamos que cumpra com a sua obrigação, neste caso, que é liquidar com o empréstimo em questão. Bom, quanto à questão de hipoteca, dizer que temos aqui três tipos, ou a hipoteca pode ser descrita de três formas. Temos aqui uma hipoteca legal, temos aqui uma hipoteca judicial e uma hipoteca voluntária. Bom, a mais comum e a mais usada, ou a que os bancos, de certo modo, fazem parecer que seja, digamos que, mais comum neste caso, é a hipoteca voluntária, em que aquela é constituída por uma escritura pública ou por um testamento. Simplesmente, o banco já no ato do contrato coloca aí, digamos, como condição a recorrência a uma hipoteca voluntária. Então, neste processo, o banco hipoteca, seja o imóvel em questão e concede o crédito, e após o não cumprimento, o banco tem aquela hipoteca ao seu favor. Bom, na ficha de apoio poderão ter melhor, digamos que, um compositor, os apontamentos referentes a esta matéria, pois esta matéria é muito importante, pois é com base na mesma que mitiga-se, de certo modo, ou aumenta-se a confiança de um processo de crédito. Então, antes de terminar a nossa aula, frisar que a garantia não pode ser vista como um meio de pagamento do empréstimo. Há vários processos que iremos ver nas próximas aulas, que podem ser usados para não se correr logo a princípio a garantia como um meio de pagamento do empréstimo, pois nenhum indivíduo, ao emprestar um certo valor, tem como objetivo arrancar do outro os bens colocados como garantias. Não, o principal objetivo é conceder o empréstimo e ter o seu reembolso, onde neste mesmo reembolso poderá ter o seu ganho. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula irei trazer um esquema que poderá, digamos que, elucidar melhor como é que funciona este processo de garantia, e na ficha de apoio irei, digamos que, colocar todo o conteúdo que acredito eu que seja muito relevante para melhor perceberem como funciona a questão das garantias no processo de concessão de um empréstimo, ou seja, no processo de concessão de um crédito bancário. Bom, muito obrigado pela atenção dispensada. Fiquem por aqui, fico na promessa de voltar para a próxima aula para dar um seguimento à nossa formação. Fiquem bem e até a próxima aula.